Salve galerinha, voltando aqui, a gente falou muito aí sobre os produtos de renda fixa, também falamos sobre os produtos de renda variável. Lá na renda variável a gente falou sobre como é a cobrança de imposto de renda nas ações em renda variável, e agora a gente vem falar aqui do imposto de renda na renda fixa. Lembra que no Brasil você ganhou renda, o governo ele vai te tributar. E aí vamos falar primeiro então sobre esse imposto. O imposto de renda na renda fixa é tabela regressiva, certo? E o IOF, a cobrança de IOF, imposto de operação financeira, também é cobrado até o 29º dia da operação, certo? Vale ressaltar também que quando você tem uma aplicação que cobra IOF e imposto de renda, primeiro ele cobra o IOF sobre a sua rentabilidade, depois ele cobra o imposto de renda. E aí nós vamos trazer aqui algumas ideias, vamos pegar aqui a canetinha e vamos trazer algumas ideias aqui em relação a essa tabela regressiva e a forma como é cobrado o imposto. O imposto sobre a operação financeira, o IOF, ele sempre vai seguir uma tabela que nós chamamos de 433. Ele começa lá com 100% de cobrança sobre a rentabilidade, depois no primeiro dia ele cai 4%, então caindo para 96%, depois ele cai mais 3% para 93%, depois ele cai para mais 3%, então chegando aí a 90%, e assim ele continua sucessivamente, 433, 433, 433, até chegarmos ali ao 29º dia, que é a última cobrança de IOF nas operações de renda fixa. A partir do 30º dia não existe mais cobrança de IOF. O principal que você precisa saber é essa regrinha: IOF cobra até o 29º dia, e no 30º dia já não existe mais cobrança de IOF para os seus rendimentos de renda fixa. E a tabela de imposto de renda é a tabela regressiva. Eu vou escrever ela aqui ao lado porque fica muito mais fácil. A tabela regressiva, ela sempre vai começar com 22,5% de imposto, certo? Depois, na segunda faixa, ela cai para 20%, depois ela cai para 17,5%, depois ela cai para 15%, que é a alíquota mínima. Então a primeira regrinha aqui, para ficar mais fácil de você decorar a tabela regressiva, é você pensar que ela sempre reduz 2,5%. 22,5 menos 2,5, 20, 20 menos 2,5, 17,5, 17,5 menos 2,5, 15%, que é a alíquota mínima de imposto de renda na renda fixa, tabela regressiva, que é o mais comum. E aí você só precisa depois lembrar dos prazos, certo? 22,5 são para as operações que você fica até 180 dias. Até 180 dias. De um dia até 180, você vai pagar 22,5%. E aí você sempre vai dobrando esse valor para começar a ficar mais fácil entender esse conceito. Ou seja, a partir do dia subsequente aqui, que seria o dia 181 da minha aplicação, eu vou dobrar o valor de cima para saber qual que é o teto desse período. Então 180 mais 180, 360. 20% é no período ali de 181 dias, ou seja, acima de 180, até o dia de número 360 da minha aplicação em renda fixa. Se eu ficar um pouco mais de tempo, aí eu vou partir do dia subsequente aqui, dia 361, certo? E eu vou pensar sempre no dobro desse último número, 360 mais 360, 720 é o período final aqui da alíquota de 17,5%. De 361 até 720 dias, eu vou pagar 17,5% de imposto. E por fim, nós temos então a última tabela, e aí não importa quanto tempo você fique, ficando acima de 721 dias, o pagamento de imposto de renda ele será na alíquota de 15%. Fiquei 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa, ele não reduz mais aqui, ele vai ficar na alíquota de 15% a partir de 721 dias. E aí, uma última dica de prova aí: quando você chegar para fazer a sua prova, tem a opção ali de você escrever algumas coisas ali num rascunho. Então, a hora que for começar, antes de começar a resolver as questões, anote essas tabelinhas, porque você vai usar ela em alguns momentos durante a sua prova, e aí você pode esquecer. Então, anota lá 22,5 é de 0, né, ou de 1 até 180, de 181 até 360 ele cai para 20, de
361 a 720 ele cai para 17,5% e acima de 721 dias a alíquota é de 15%. Sempre seguindo essas regrinhas fica mais fácil, cai sempre 2,5% no valor do imposto e sempre dobra o último número ali para você pensar no prazo que você tem que ficar em relação a esse investimento. Te espero na próxima aula para a gente finalizar falando sobre o Fundo Garantidor de Crédito.